Graça e paz, maravilha do Senhor, mais um café. Hoje eu vou chamar de café compartilhado, tá? Você vai entender um novo formato do café com Deus. Café compartilhado é um café entre amigos. Eu, meu amigo maior, você, meu amigo, você, minha amiga, que me acompanha. E te peço, né, que você me ajude interagindo, ou seja, esse café eu vou falar sobre temas da atualidade e hoje eu quero comentar sobre porquê, porque tem piorado o mundo, a sociedade, visto que o número de evangélicos cresceu no país. O último censo em 2022 ele foi aí para 26,7%, mais de 54 milhões de pessoas. Teve um índice de crescimento, embora esperava que crescesse muito mais, mas né, cada 4 pessoas que andam na rua, uma é cristã, evangélica, assim, dito. Mas é um país cristão, chamado de cristão, porque tem católicos também, né, que é a sua maioria. Porque aumentou a corrupção, aumentou a criminalidade, o desrespeito, o desamor, tantas coisas, feminicídio, infanticídio, né? Por quê? Filhos se voltando contra pais, escândalos em cima de escândalos. Existem sites de fofocas, né? Que é coisa até absurda, fofoca gospel, dá uma audiência, né? E ainda escândalos de líderes e denominações. Por quê? Se o evangelho está sendo difundido, está sendo pregado, se o índice aumentou, né? Como pode, 2022, nós estamos em 2025, né? 6 de outubro aí, 2025, como é que pode um troço desse? E eu te pergunto. Responde para mim, interage comigo aí. O que você acha que aconteceu com a sociedade? Lembra da pandemia, mais de 3 anos atrás? Né? As pessoas, 2 anos de pandemia, diziam, quando abrir lá a minha igreja, a congregação, eu vou correr para lá, eu vou cultuar Deus, né? Outros falavam, vou fazer um churrasco com os meus amigos. Outros falavam, eu vou para o meu grêmio, para a minha associação e tal. Outros diziam, eu vou visitar hospitais, eu vou visitar asilos, presídios. Foi um fogo de palha, né, que realmente aconteceu ao princípio. Houve distanciamento dentro das igrejas, né, dentro das congregações, dos prédios, né? E realmente as pessoas queriam o culto. Eu lembro de fazer 3, 4 cultos num dia, né, no princípio, mas e depois? Foi esfriando, esquecendo. O evangelho é bem pregado na rádio, na televisão, na internet. Você pega seu celular todo dia, tem mensagens bíblicas sendo enviadas a todo momento, para todo lugar. E aí? Novelas bíblicas, filmes bíblicos. Tem rádios evangélicas batendo de bope aí. Tem filmes rodando o mundo. Nunca teve tanto conteúdo cristão evangélico. E aí? Como é que pode a corrupção ter aumentado, a criminalidade, tantas coisas, né? Desamor, desrespeito, dando certo por errado, errado por certo, as coisas desse jeito. Como é que pode? Diga para mim, escreve aí. Se você gostou, dá um gostei para nós, mas se não gostou também, dá, né? Eu não gostei desse conteúdo, pastor. Me ajuda, vamos interagir aí. Qual é a sua opinião? Por quê? Você tem tantas Bíblias de graça, né? Distribuição de Bíblias gratuitas.
Gideões distribuindo Bíblia. Aqui, ó, estou com uma Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia gratuita, ganhei o Ministério Jimmy Swaggart, dado para a convenção, foi distribuído para nós. E assim tem. Nós fizemos distribuição de Bíblia no presídio, mais de 100 Bíblias no presídio. E, quer dizer, como é que pode? Me diga, responde para mim. Né? O Evangelho sendo pregado, difundido e tal, e as coisas piorando. Na pandemia, como eu disse, as pessoas achavam que estavam mais unidas, os casais, ou agora vão ter mais tempo para namorar, né, para se conhecerem melhor, porque o trabalho não dava tempo, um para lá, outro para cá. Houve aumento do divórcio na sociedade. E não é só na sociedade em geral, até dentro da própria igreja evangélica. E aí? Pais diziam, não vou ter tempo para meu filho, vou valorizar a vida, o que é mais importante, meus filhos. E aí, o tempo passou, esfriou-se, e hoje transferem, dando de celular para o filho, ao invés de dar princípios, ao invés de ter tempo para conversar, para sair, para brincar, para o filho conhecer o pai, a mãe, para conhecer os seus filhos. Não, transferem para a vovó, para o vovô, transferem para empregadas, né, babás, cuidadoras, transferem a pessoa para um aparelho, um smartphone. E aí? Diga para mim. O que aconteceu, gente? Me ajuda aí, quero entender. Oh, meu pai. Bom, a palavra de Deus tem resposta para tudo, né? Primeiro quero ler, já peguei aqui, te mostrei a Bíblia, mas como eu faço a minha meditação todos os dias, e o meu café com Deus eu tenho ele todos os dias, embora cheguei a 1000 cafés, né, como eu disse, esse é o 1001, um novo formato, mas eu sempre, esses 3 meses que eu estava aí descansando, revendo o que ia fazer, eu não deixei de ter meu café com Deus todos os dias, lendo a palavra todos os dias e orando todos os dias. Agora voltei a compartilhar com você. Para a semana toda, esse vídeo vai ficar para a semana toda, eu gostaria que você me ajudasse a levar esse conteúdo para outras pessoas. Vamos lá. Diz assim, Isaías 60, versos 1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Primeiro, levanta-te, ou seja, atitude. Tome decisão. Decida melhorar. Levanta, não fica prostrado. Não é porque o mundo está de mal a pior que você vai se frustrar, né? Se entregar. O que está faltando? Decisão, posicionamento. Qual a posição? Levantar, ficar de pé. A gente precisa levantar. Põe-te de pé e falarei contigo. Deus falando. Olha só. A gente precisa ter atitude de se levantar, de se posicionar. Esse é o primeiro fato, né? E continue dizendo, resplandece, resplandecer, brilhar a tua luz, refletir a luz maior que a de Deus. Jesus é a expressão maior de Deus. Ele é o Deus, Filho, que esvaziou-se da sua glória, tomou forma humana. Ele disse para Filipe, estou tanto tempo convosco, não me tenho conhecido, não vê quem vê a mim, vê o Pai. Entenda? Eu e o Pai somos um. Então, vamos lá. Como é que pode? Então, eu preciso de estar olhando para Jesus, interagindo com Ele, aprendendo com Ele, vivendo o que Ele viveu, agindo como Ele agiu. Ele é a forma maior, eu sou a forma menor. Cristão significa pequeno Cristo, mas eu tenho um modelo, a forma maior que é Jesus. Lá em Lucas 5, diz na primeira pesca maravilhosa, que Jesus chegou à beira do mar,
E estava uma multidão seguindo ele. E ele ensinava aquela multidão, pregava, falava a ela. E os homens, sócios, né, empresários, donos de embarcação, estavam lavando as redes e sem nenhum peixe. Jesus pediu que eles emprestassem o barco para que ele subisse. Eles permitiram, porque viram: quem é esse homem? Esse homem é alguém importante, uma multidão seguindo ele. Ele é algum imperador, novo imperador que a gente não sabe, um embaixador, um governador, não sei. Quem é esse homem que uma multidão segue ele? Tão importante assim. Eles não sabiam quem era Jesus. Mas permitiram subir no barco. Aí Jesus pediu para afastar um pouquinho da beira da areia, um pouquinho mais para dentro da água. Para quê? Para evitar que a multidão, o povo subisse ali e danificasse o barco. E dali ele começa a falar propositalmente. O vento está levando a sua fala para a multidão, ensinando a multidão. E quando ele termina, ele diz: toca para o alto mar. Olha o poder da palavra, gente. Por isso que a palavra tem que ser anunciada. Ah, pastor, mas está sendo tanto anunciado. Você precisa anunciar na sua casa, você precisa anunciar para os seus vizinhos, você precisa anunciar para os seus parentes, você precisa de falar em todo momento. Porque ela não volta vazia. Pode não fazer efeito agora, mas em algum momento vai fazer. Às vezes não é imediato. Entende? E café maravilhoso, hein? E aí? Pode não ser agora, mas não volta vazia. Deus vai fazer, vai operar a sua vontade e o seu querer. Então, você não pode deixar de falar. Ah, pastor, mas está sendo tanto falado, pastor Maurício, e não está havendo mudança. Por quê? Está escrito aqui. Resplandece. É preciso resplandecer, é preciso dar exemplo. É preciso refletir a glória de Deus. Há muitos escândalos, nunca houve tanto escândalo, eu já falei isso aqui, como está havendo. É site de fofoca, é escândalo na mídia, de líderes religiosos, de denominações. Gente, pelo amor de Deus, é escândalo atrás de escândalo. Não estão vivendo. Outro dia, estava numa reunião, anteontem, regional, e a gente batendo papo lá na hora do café, do lanche. Alguém dizia, ele é um dos líderes lá, tinha uns 3 que eram líderes lá dessa parte de trabalhadores, né, da prefeitura, em obras, né, faxinas, capinas, construção, limpezas, essa área toda, né? E um deles dizia: rapaz, que dificuldade para lidar com o ser humano. Mas um crente, a gente falando com ele, e o cara está mocegando, o cara está ruim de serviço. Mas, gente, como é que pode? Deveria ser exemplo, porque a Bíblia diz que tudo que fizeres aos homens, fazei de tal forma para glorificar o vosso Pai que está no céu, para agradar a Deus. Olha só, crente morcego, é isso? Oh, meu Deus. Crente sem ser confiável. Você não pode confiar, encaixa a pessoa. Crente que não pode confiar,